No tsunami causado pelo coronavírus, praticamente todos os investimentos têm tomado um caldo. Olha a onda agora rodando. Cuidado, rodando. Cuidado, rodando. Mas podemos dizer que alguns engoliram menos água ou sofreram menos. É o caso dos fundos imobiliários. Hoje você vai entender por que eles têm sido mais resilientes. E nós mostramos 4 dicas para você que quer investir nesse tipo de fundo que tem um pezinho na renda fixa e outro na renda variável. E o assunto do quadro Carreira 4.0 não poderia ser diferente. Como o home office pode afetar a produtividade das empresas. E bora bater a meta dos 50 mil inscritos? Manda o Cafeína pro seu amigo, pra sua amiga, pra sua mãe, pro seu papagaio. E até os bots a gente tá aceitando, né, Samidana? Só que não. Bots inimigos, pessoas que não falam português, enfim, queremos uma audiência de qualidade, mas também de quantidade. Então, 50 mil até o final do mês é a meta e Priscila irá se fantasiar. Já decidiu qual será a sua fantasia, Priscila? Ainda não. A minha preferida até o momento é a fada, né? Mas existe alguma Eu acho fantasia? light, assim, uma fantasia de fada. Fada do Tem mercado. umas meio pesadas que mandaram aí. Vamos nas light. Nas lights. E as que você fique confortável, afinal você... Eu gostei de Peppa Pig também. Por que? É porque é o porquinho da poupança. Entendi. Adorei. Entendi. Piada ótima. Muito bem. Vamos lá. Roda a vinheta. Oi galera, sejam muito bem-vindos e como o dia tá quente mais uma vez, mais uma semana aí de avalanches na Bolsa de Valores, bora pra pitacos aqui, Sami, já vamos começar direto com os pitacos. Temos que fazer um boneco de Priscila porque tem o pitaco e tem o repitaco. Que estão pedindo. É o seu comentário depois do pitaco. Boa, mas por enquanto, já que temos ali o Samidana representando muito bem, vamos ali de pitaco de Bolsa de Valores. Então a gente separou aqui a notícia do início do dia para lembrar e destacar aí os Circuit Breakers. Quero que você, Sam, explique os Circuit Breakers e dê um panorama aí de como que fechou o mercado. Então vamos relembrar. Circuit Breaker acontece o primeiro quando a Bolsa bate 10% de queda. Se bater 15, tem o segundo. Se bater 20, tem o terceiro. Na segunda-feira teve um. Na quarta-feira teve outro. E na quinta-feira tivemos 2. Então foram 4. Calma lá, vai tomar uma água, porque assim, para tirar as pessoas da euforia, até do nervosismo, a Bolsa dá uma parada. Foi o último dia que tinha tido 2, né? Porque aí bateu 15%, e aqui quase teve terceiro. Acho que chegou a bater 19 ontem. Foi lá em 98. 98, se eu não me engano, crise russa. Então, quer dizer, faz tempo, um movimento muito atípico, dava já para saber antes da abertura do mercado, porque Estados Unidos já tinha feito aquela declaração, o Trump bloqueou os voos, e os mercados da Europa, que abrem mais cedo, estavam derretendo. Nos Estados Unidos também foi a maior queda em muitos anos. Um minuto. Repitaco, Priscila. Repitaco, então, falando do fechamento, você me falou aí do Circuit Breaker, então a Bolsa fechou com uma queda de quase 15%, 14,78%. Todas as ações do Ibovespa fecharam em queda. E aí, Sam, a gente tem aí, então, um resultado, um dos piores resultados de novo, desde 98, quer dizer, o pior resultado desde 98, em 22 anos, é a maior queda da Bolsa. Mais uma vez, nessa semana, na mesma semana. Na mesma semana, a semana para ser esquecida, estão chamando, né, a semana, que a segunda-feira foi a segunda-feira maníaca, né, no mundo, que às vezes cada crise tem um nome, e essa semana é uma semana que a gente, o Ibovespa já caiu aí mais de 30% no ano. Então, situação difícil. Eu vou mudar um pouco a ordem, vou ver se o João consegue colocar pra gente o gráfico que a gente separou. Aquele índice do medo, a gente já falou algumas vezes aqui, ele mede a volatilidade dos contratos futuros da Bolsa de Chicago. Só um adendo, contratos futuros sobre o S&P 500, exatamente. Tá? Mas, de certa forma, tem um contágio para o Brasil. Desculpe, Priscila. Imagina. E aí, aqui a gente tem o pico que a gente tinha anterior desse índice do medo, que é como se fossem assim, ele mede como se fossem as maiores tensões que o mercado já viveu desde 1990. Então, a maior tensão que a gente tinha vivido até então foi na crise de 2008, quando o VIX bateu quase 60 pontos. A gente tem monitorado esse índice, a gente se surpreendeu, inclusive, essa semana, quando ele quase chegou nos 60 pontos, na segunda-feira, só que ontem ele bateu 75 pontos, provando que o mercado está mais tenso do que até na crise de 2008, né, Sérgio? Na crise... Foi muitas notícias ruins, né?
A gente teve Estados Unidos, a gente teve casos aumentando no mundo inteiro, a gente teve também questões do petróleo que não se resolveram, aí é o maior valor da história, maior que 2008. Não quer dizer que a crise dessa vez vai ser maior, pode ser que seja, pode ser que não, mas a tensão é maior, que é quanto varia, né? Quanto varia os retornos, não na verdade de um ativo único, mas sim do S&P 500, que nada mais é do que as 500 maiores empresas americanas, devidamente ponderadas pelo seu valor de mercado. Muito bem, então vamos para o segundo pitaco. A gente Pitaco. falou então da Bolsa, vamos falar do dólar, que também aí renovou suas máximas nominais, antes que Samidana fale que não Sim, é porque real. senão Então, explica aí pra galera, Sami. Não, o dólar teve uma baita de uma alta, se eu não me engano foi 9,99% a alta. É uma alta maior desde 2008 também, que também por conta da crise do subprime. O Banco Central tentou conter, foi lá, fez os leilões, mas não foi suficiente. Devemos pesar que, além da crise do coronavírus, do mundo, na quarta-feira, o Paulo Guedes foi lá, fez o discurso, não foi bem recebido, então compromete um pouco a chance das reformas. Também teve aquela aprovação, não sei se você viu isso, foi na quarta, 20 bilhões lá no orçamento, isso pesou muito. Então, quer dizer... O BPC. Eu não sei a Benefício sigla, de prestação continuada. Benefício de prestação continuada, que vai ajudar os idosos. Não que eles não precisem, nem que melhor, mas não tem dinheiro, então vai aumentar imposto, vai comprometer a situação fiscal. Isso também contribuiu para essa aceleração do dólar. Isso, só falando então um pouco mais de dólar, de tarde o Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, também fez uma injeção aí de 1,5 trilhão de dólares, e daí com isso que a Bolsa começou a reverter a queda, daí por isso que não teve o terceiro circuit breaker, e com isso também ajudou aí o dólar um pouco. Sobre o BPC, a história é que, então, o Congresso derrubou o veto do Bolsonaro, que ampliava, era um veto para não ampliar o benefício de prestação continuada. Porque é para os idosos, né? Ele era garantido, para idosos e famílias de baixa renda. Até 200 e poucos reais e foi para até 500, é isso. Isso, o que acontece a faixa que era prevista o BPC era uma faixa para quem recebe uma renda familiar per capita de 1/4 do salário mínimo. Tá. Aí se ampliou para metade do salário mínimo. Entendi. Então você ampliou o número de pessoas, de famílias que vão receber o BPC, e aí com isso tem esse impacto no orçamento de 20 bilhões, mas o governo vai tentar reverter, eles vão falar com o Tribunal de Contas da União para tentar reverter aí essa decisão. Muito bem. Porque no momento de ajuste fiscal, ainda a gente está prevendo aí despesas extras por causa do coronavírus. Aí veio essa notícia aí, foi um baque realmente. É difícil e tem que sair de algum lugar o dinheiro, né? Vai ser de aumento de imposto, orçamento não tem. Então bora para o terceiro pitaco. Economia mundial deve crescer menos que em 2019, aponta o FMI. Mas também não precisa ser um gênio para saber isso, né? O mundo inteiro, as bolsas desabando, é um prenúncio de uma economia mais fraca. Esse ano vai ter o maior impacto. Acredito que até o meio do ano a situação vai estar controlada, mas mesmo assim você comprometeu o PIB de metade do tempo, de 6 meses. Interessante que no Brasil, o Paulo Guedes falou, olha, se o coronavírus avançar, a gente pode ficar neste ano de 2020, que a gente começou com uma previsão de 2,5%, com um crescimento de apenas 1%. Coisas que acontecem, mas é aquela história. Tem que fazer as reformas, porque é ruim com elas, pior sem elas. Muita gente fala, teve reforma da Previdência no ano passado e mesmo assim o PIB cresceu só 1,1. Mas se não tivesse, não teria crescido nem 1,1. Então, assim, não é tão fácil você fazer esses ajustes, tá? Torcemos aí para que as reformas, principalmente tributária e administrativa, sejam aprovadas com a maior brevidade possível. Muito bem, cravado. Ô Sami, só que tem uma discussão também que o pessoal tá falando, que assim, que o governo tá tentando resolver a situação falando só das reformas. E em outros governos de outros países, os governos também estão fazendo estímulos, injetando dinheiro na economia, o que aqui seria mais difícil porque a gente já está numa situação aí de rombos nas contas públicas. Você acha que só a reforma resolve? Não, acho que não. Eu acho que as duas são necessárias, mas não suficientes. Mas sem reforma fica muito difícil. O Brasil já cresce menos
que os países em desenvolvimento há muito tempo. E a gente precisa mexer nisso. Então tem coisas que o governo pode gastar, tipo saneamento básico, uma coisa que tem muita externalidade positiva. Mas ficar dando, que nem já foi no passado, ficar dando crédito à toa para as pessoas consumirem, eu sou contra. Então, situação difícil, a gente tem que ponderar bastante, mas esse ano está longe, já está em março e muitos problemas se revelaram. Muito bem, e aí a previsão, então, o crescimento do ano passado foi de 2,9% da economia mundial, previsão do FMI que a gente cresça menos, só que eles ainda não divulgaram exatamente o número, falaram que vão divulgar em breve, ainda estão assimilando aí a dimensão do coronavírus. E com isso, e isso já tinha sido falado, né, Sami? A gente vai ter o encerramento de uma série de 43 trimestres de expansão global, de acordo com uma consultoria, Capital Economics, e pela primeira vez, depois de 10 anos de crescimento trimestral, a economia talvez não cresça aí nesse primeiro trimestre, a economia global. Pô, mas 10 anos é bastante. Espero que isso não se concretize, ainda que seja muito possível e muito provável. Último pitaco. 4 pitacos? Tem 4, tem um a mais, só que hoje esse último vai ser 30 segundos só. Vamos voltar às origens do pitaco. Vamos. Bora. Olha, a Petrobras reduziu aí a gasolina em 9,5%, o diesel em 6,5%. Mas a gente sabe que nem sempre chega na bomba. Por quê? Primeiro que tem a margem do posto, você não sabe se tem concorrência em todos os lugares, que são todos os postos, e tem aquele truque, aquela mandrake que os caras fazem. O que é? O governo cobra esse mês num preço que ele apurou do passado, que era mais alto. Então, é uma baita de uma malandragem, não tem auditoria, não tem transparência e nós pagamos. Vamos ficar de olho, porque esses assuntos, às vezes, nessas horas passam desapercebidos, mas estamos de olho. Deu 36 segundos, muito bem, Samidana. Você não vai fazer então, seu repitaco? Não, o preço da gasolina e do diesel é o que a gente tinha falado, Você né? A dirige, cotação. Dirige? Sim. Tá mais barata a gasolina? Não, ainda não senti diferença, também, exato, né? foi agora também. Mas a discussão toda é que os preços têm que acompanhar a cotação internacional do petróleo. A gente teve o choque do petróleo ali na segunda-feira, né? O crash com a briga ali entre Arábia Saudita e Rússia. Então os preços dos barris, né? Eles estão girando em torno dos $30. Sim. Num cenário normal, sem coronavírus, tudo certo, eles ficam entre $60 e $70 o barril do petróleo. Com coronavírus foi para 45. Com coronavírus e briga entre Rússia e Arábia Saudita, foi lá para casa dos 30, né? Então, e aí a Petrobras ela vai ajustando o preço ali para ela não ter prejuízo, porque o petróleo é uma commodity, né? Então, se ela não segue aí os preços internacionais, sai no prejuízo. Então, muito bem. Chegou agora a hora de falar deles. Os fundos imobiliários, ou os FIIs, para os mais chegados. Temos um lindo gráfico. Exato. Que mostra esse lindo gráfico, Priscila. Esse lindo gráfico, a gente tem ali a data de 2 de janeiro, foi o primeiro dia útil de 2019. A gente pôs base 100. Base 100 para sair do mesmo ponto. E aí, esse rosa é o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e o azul é o Ibovespa. Você vê que na alta que foi até aqui, o IFIX subiu mais. Não em todo o tempo, teve horas aí que o Ibovespa passou. Mas na queda, ele caiu menos, né? Caiu, que 16% não é nada desprezível, mas perto dos 37, 37 já caiu a bolsa, nada desprezível. Agora, Priscila, qual a sua explicação para isso? Então, daí, Sam, eu conversei com o Arthur Vieira de Moraes e o que ele explicou é que, basicamente, os fundos imobiliários, eles têm um pezinho na renda fixa e um pezinho na renda variável. O que é o pezinho na renda fixa, né? Os fundos imobiliários, eles têm ali uma previsão de rendimento, né, que é o rendimento proveniente dos aluguéis, e além disso eles podem ter a valorização da cota. Então você pode ganhar dinheiro de duas formas com os fundos imobiliários. Sim. Você pode ganhar dinheiro com a valorização das cotas, assim como as ações, inclusive as cotas dos fundos imobiliários são negociadas em bolsa, sim, mas você também tem uma previsão fixa ali de rendimento, que é a previsão de distribuição dos aluguéis dos imóveis que esses fundos imobiliários investem. O que a gente vê, o que o Arthur falou, que vale observar aqui nesse gráfico, é que a gente tem uma queda aí do Ibovespa 2,3 vezes maior do que a queda do IFIX nesse acumulado do ano. IFIX caindo 16,15 e Ibovespa caindo 37,72, uma queda mais acentuada. Sami, você tem uma opinião aí sobre, inclusive, essa questão dos aluguéis, né? O aluguel pode variar, né? Assim, claro que varia menos, mas se eventualmente o mercado entra em crise, tem um monte de imóvel vazio, o cara que está pagando aluguel fala, amigão, talvez eu queira renegociar. Mas é menos volátil. Agora, aconteceu isso. Variou
mais de 2 vezes o envolvimento. Não quer dizer que sempre vai variar. Isso aconteceu porque o coronavírus impactou muito mais os outros países e impactou muito mais as empresas que exportam, que importam, do que o mercado imobiliário interno. Mas podia ter acontecido ao contrário. Tudo depende do fato originário do risco. Mas, de qualquer forma, eu gosto da estratégia de ter um pouco dos dois. Porque aí você diversifica, são categorias de risco diferentes. Então, acho uma boa, fundos imobiliários estão lá guardados no meu coração quando eu penso em ativos arriscados. Bora para a próxima tela, então? O pessoal pergunta muito assim, então, para eu comprar, quais são as dicas? Quero comprar na Baixa e tal. Montei essa tela aqui, já vou pedir para você comentar. Então, Sami, aqui, o que o Arthur Vieira de Moraes falou, então, professor de finanças, dicas para você investir em FIIs. Ele estuda bastante essa área, ele fala assim, saiba o que você está comprando, então não é porque está com uma queda aí, que você tem boas oportunidades, que você precisa saber onde está investindo. Isso vale para tudo. Então, o que eu gosto de fazer? Você vai lá no fundo, gostei daquele fundo, você baixa o regulamento do fundo, vai falar da estratégia. Você também baixa o histórico, mais longo que tiver, para você ver como o cara comportou na alta, na baixa. Tem que dar aquele cheiro, porque o gestor é quem decide. E não tem milagre, ele vai fazer uma estratégia, que tem seus riscos. Você precisa ver se você compactua dessa estratégia. Agora eu queria que você me explicasse os menos voláteis. Aí os menos voláteis, porque tem os fundos de tijolo, os fundos de papel. Os fundos de papel, eles investem em títulos ligados ao mercado imobiliário, como, por exemplo, os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então, eles são baseados ali em dívidas. E os fundos de tijolo, eles investem, de fato, num imóvel. E aí, o que ele falou é que os fundos menos voláteis são esses fundos de tijolo, com contratos típicos, que são contratos de aluguéis de 5 anos, que podem ser revistos a cada 3 anos, e os contratos atípicos, que são contratos revistos a cada 10 anos. Daí, o que ele falou assim sobre percentual na carteira, assim como o Sami falou, da diversificação e tal, para uma pessoa conservadora ter até só 5% de fundo imobiliário na tua carteira, para uma pessoa moderada, entre 10% e 15%, arrojado até 25%, e outra dica é formar um preço médio. Então, a gente não sabe qual que é o piso, a gente tem falado muito aqui, a gente não sabe se vai cair mais, quanto que vai cair mais, ninguém sabe. Então, formar um preço médio, então assim, dentro desses percentuais aí, de acordo com o teu perfil de risco, você vai lá e compra um dia, compra outro, porque aí pelo menos você tem aquela cotação média ali, né, Sami, que a gente fala muito também para dólar. Você não sabe, você vai comprando sempre, você vai fazer um preço médio. Eu acho legal as dicas, é um cara que Última conhece pergunta. bastante. Você acha que tem a ver os fundos imobiliários serem apanhado menos e tal, com o fato de eles estarem ligados a imóvel, que é tijolo, no momento de muita crise, de insegurança, as pessoas se voltam para ativos que lembram, assim, uma certa segurança maior? Não, eu acho que o imóvel está muito ligado à inflação, né? A época de inflação o cara tinha medo. Agora, tem a questão dos juros. Como o aluguel não deixa de ser os juros de quando você empresta uma... Quando eu te empresto dinheiro, eu cobro os juros. Quando eu te empresto um imóvel, que você está alugando ele, eu te cobro o aluguel. Então tem essa relação. Como o aluguel não variou tanto e os juros caíram muito, comparativamente, os imóveis ficaram mais atraentes. Mas não acho que tem mais a ver com as características de mercado interno, que o Brasil foi menos afetado, pelo menos até agora, espero que continue assim, do que outros países. Né? Tem país que a Itália, por exemplo, não tem mais UTI. Né? Os Estados Unidos bloqueou os voos da Europa, enfim, tá o caos. Né? Aqui a gente está, por enquanto, levando, espero que tenhamos mais sucesso. Muito bem, Samidana. Então, bora para o nosso último assunto. Aquele quadro que você adora. Isso, porque além de impactar o mercado financeiro, a disseminação do coronavírus por aqui também está afetando o mercado corporativo, com várias empresas adotando o home office. Então eu conversei com o Denis Monteiro, que é presidente da ZRG Brasil, que é uma empresa de recrutamento de executivos focada em C-Level, ou seja, em CEOs. Então vamos ver o que ele falou, Sami. Gente, olha só, o mundo parece que vai acabar. Estou recebendo várias perguntas a respeito de o que as organizações precisam fazer para se prevenir com relação a esse surto e essa pandemia de coronavírus. Acho que existe alarde, mas existe uma coisa genuína que é realmente se preocupar com as pessoas. A gente já pediu para as pessoas ficarem em casa, tem uma grávida no escritório que a gente já pediu para que ela nem venha ao escritório. A gente sabe que isso é passageiro e a rua, anos atrás, fez uma
uma decisão difícil, que é trazer de volta para o escritório um monte de gente que estava home office, porque não estava funcionando. Por que não funciona? Porque as pessoas seguem os comportamentos e não apenas aquilo que está escrito. A cultura da organização se forma através das relações nos escritórios e com contato físico. Então, assim, vai passar, daqui a um tempo a gente vai viver, né, vai ver os frutos disso tudo, mas por enquanto, fiquem em casa, aproveitem, namastê para vocês. Sam, então assim, aqui eu pedi um videozinho dele só pra gente mostrar pro pessoal a cara dele, mas a gente conversou bastante por telefone. E o que ele disse então ele lembrou desse caso do Yahoo, que adotou o home office em larga escala e não foi considerado uma boa experiência, baixou um pouco a produtividade, mas tem um fator adicional que dessa vez o home office está acontecendo de forma compulsória. As pessoas estão preocupadas, estão com medo, então a produtividade pode ser ainda pior, que as pessoas, assim, a gente vê aqui, a gente mesmo e tal. Pessoal, pra gente é bom porque a gente é jornalista, então a gente fica acompanhando a notícia o tempo inteiro. Mas às vezes as pessoas de outras áreas também param para acompanhar as notícias, ficam preocupadas, comentam. Então, assim, não se sabe exatamente como vai ser essa produtividade. E eu já citei até no Flash Economist falando sobre os legados da crise do coronavírus. Talvez um dos legados seja, então, as empresas adotando mais os home offices e entendendo se esses home offices trazem mais produtividade ou não, já que eles gastam, em média, $5.000 por funcionário no Reino Unido e nos Estados Unidos com aluguel de espaço por ano. Não, mas tem várias vantagens, mas eu não sei. Você acha que aqui, por exemplo, daria para fazer um home office? Pergunto também para vocês. Você acha que seria igual, por exemplo, estar a meia tela eu e meia Priscila, eu, em vez de ter esse lindo telão e esse lindo cenário, ficar lá com uma biblioteca na casa, no quarto, não sei. Eu acho que tem uma vantagem as pessoas trabalharem, né, pessoalmente. Não sei, você gostaria de fazer o Cafeína em home office? Não, eu acho que eu prefiro também. Eu gosto muito do contato pessoal. Já falei que eu sou muito comunicativa. Muito. Então eu gosto de ficar comentando com o pessoal, as notícias vão saindo também, eu fico comentando com os coleguinhas, comento com o Sam. Fico, olha o que aconteceu, olha isso. Pedindo os gráficos para eles ficarem Então eu gosto desse jeito. contato, assim. Muito Mas bem. eu acho que ter um dia de home office, às vezes, você precisou resolver algumas coisas em casa, pra quem pode, a gente aqui que grava vídeo é mais difícil, mas enfim. Você quer que eu comente alguma série, algum filme que você gostaria de saber? Eu não quero, eu vou fazer o meu lalala. As pessoas querem um spoiler, mas eu não quero um spoiler. Não, tem algum filme que você quer ver? Porque eu posso já ter visto. Algum filme que eu quero Você viu ver Parasita? Agora? Não vi ainda. Então, Parasita é um filme, é bom. Ah, não, Parasita. não, Sam, Parasita sério. é um filme chinês. Não, gente, chinês sério. não, sul-coreano. Esse eu não que, assim, quero é uma ouvir. família. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.